Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. O programa desta semana fala sobre saúde e discute números que assustam os desavisados. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de detecção do vírus HIV, o vírus da AIDS, entre jovens de 15 a 24 anos, mais do que dobrou em uma década. Os novos casos de AIDS em jovens assustam as autoridades de saúde e a pergunta que fica é: o que fazer para evitar novas epidemias? Porque os jovens não se protegem mais como deveriam. Para falar sobre esses e outros assuntos, o programa recebe o médico Danilo Stanzani Júnior, secretário de Saúde de São José dos Campos. Cirurgião geral e mestre em Ciências da Saúde, ele trabalha na saúde pública desde o ano 2000. Já foi diretor do Hospital de Clínica Sul, em São José dos Campos, do Luzia de Pinho Melo, de Mogi das Cruzes, e do Hospital Geral de Guarulhos. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Doutor Danilo, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. As campanhas que se falam do combate à prevenção à AIDS, tão como os remédios antigos, fora de moda, não atingem mais os objetivos. Como é que você vê esses números e esse aumento que não é São José, Taubaté, o Vale do Paraíba não é diferente do Brasil, de novos casos de AIDS entre os jovens, principalmente menores de 24 anos? A gente tem algumas realidades um pouco diferentes, né, no país, que é um país continental, né? Na nossa cidade, a gente tem um controle maior com a população jovem. A gente vem nos últimos 4 anos, não vem mudando muito, mas a gente acompanha o que está acontecendo no país. No país, realmente, a gente está preocupado aí com a situação desse aumento de casos em pacientes jovens, né? E o que você falou, eu acho que tem total razão. A gente tem uma evolução, uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento muito rápido, né, com essa era digital que a gente está tendo. E quem está fazendo política de saúde, quem está fazendo planejamento de saúde nas nossas secretarias, ministérios, são pessoas que estão com mais de 40 anos aí, né? Então, talvez esse sentimento talvez esteja um pouco distanciado da gente expor para esses jovens o risco que é uma contaminação pelo HIV. Então, acho que a gente realmente tem que repensar essa forma de levar para eles a mensagem da importância da prevenção. Que existem campanhas, o Ministério da Saúde, o governo federal, estadual, os municípios continuam trabalhando na prevenção. A questão é se isso está chegando para esses jovens? Isso, eu acredito que sim. Aquele formato de jornal, de folder, de panfleto, isso não cola no jovem de hoje, né? Eu tenho filhos entre 19 e 28 anos, dificilmente eu vejo eles com um folder na mão, né? A gente acho que precisa mexer um pouco na nossa técnica de abordagem, técnica de divulgação, realmente para atingir o coração das pessoas, né? Principalmente das pessoas mais jovens. Porque a informação sempre foi uma aliada considerável no combate à AIDS, né? Além da evolução da ciência, das campanhas feitas oficiais, mas a informação, disseminando o conhecimento, sempre ajudou a autoridade de saúde a combater a AIDS. Hoje se fala, mas tem dificuldade de ser entendido. A modulação do discurso precisa ser reciclada com o tempo, é isso? Acredito que sim. Acho que a gente precisa repensar essa forma de comunicar, né? Realmente falar sem atingir o alvo, a gente não surte efeito nenhum. Agora, doutor Danilo, essa questão do jovem, qual é a explicação disso? Diminuiu a preocupação com a doença? Com a AIDS, quando surgiu nos anos 80, 70, 80, era uma doença considerada uma doença mortal, né? Não existia uma recuperação e cura. Com a evolução da ciência, isso diminuiu bastante. Por que de repente houve essa redução do cuidado do jovem, do adolescente com a prevenção? Que na realidade é isso que aconteceu para os números estarem crescendo, né? Elcio, que a gente sabe, o jovem ele tem pouca noção do perigo, né? Em qualquer área, né? Da saúde, mas a gente vê o maior índice de acidente de moto é com jovem, né? O maior índice de afogamento, de fratura de coluna por pulo em piscina rasa, são os jovens que cometem. Então, o sentimento de que com ele isso não vai acontecer existe em todas as áreas. Um outro fator que acho que você toca no assunto que eu acho que é interessante,
Eu comecei a estagiar em medicina no Hospital Municipal na década de 90, comecei na década de 90, quando estava o auge da epidemia da AIDS aqui em São José, né? E no país como um todo, né? Já tinha vindo do mundo aquele recado da gravidade da epidemia, né? E é marcante, eu lembro, como se fosse hoje, 30 anos atrás, essa situação, tinha uma enfermaria com todos os pacientes internados por conta da AIDS. Então, algum tipo de doença, uma pneumonia, um câncer de pele, uma neurocisticercose, que internava para um tratamento agudo daquele problema, mas sem tratamento nenhum para a AIDS. Né? A deficiência imunológica absurda, que qualquer gripe transformava aquilo num problema seríssimo. E a gente acompanhava, eu fazia um plantão por semana, normalmente eu não conseguia ver esse mesmo paciente na semana seguinte. Então, era uma cena muito forte que ficou gravada na minha geração e as gerações que passaram por essa década, né? Uma imagem que acho que a gente pode citar como um exemplo forte, né? A questão da imagem do Cazuza, né? É um cara atlético, né? Um famoso, pleno sucesso, ele foi definhando na nossa frente, né? Na televisão a gente via ele emagrecendo até que a evolução faleceu. da doença até o final. Exatamente. Da década depois de 2000, 2010, que começa o coquetel com força, né? Com medicações mais eficientes, menos deletéria para o organismo, você não vê mais enfermaria de AIDS. É muito difícil você ter isso. Você tem um paciente com AIDS internado com um paciente com insuficiência renal, por exemplo, sem problema nenhum, mas o paciente, exteriormente, você não vê nenhuma diferença, você não vê o que a gente via na década de 90. Então, essa geração aí de 15, 20 anos de idade, até 30 anos de idade, não viu esse problema que nós tivemos lá atrás. Não teve o impacto da doença assim, ao vivo e a cores, por exemplo, como a gente via nas apresentações do Cazuza na televisão. O sentimento que eu tinha na época é que o mundo ia acabar com a AIDS. A gente via aumentando o número de casos e morrendo e nenhuma perspectiva de tratamento, né? Era essa a expectativa que eu tinha. Começando a chegar pessoas próximas. É um problema parecido com o que acontece com a vacina da polio, por exemplo? Que tem mães jovens que falam assim, para que eu vou vacinar? Exatamente. A vacina do Paraguai tem muita história, né? E aí não vacina, e aí o sarampo voltou no Brasil, e a polio está aí pipocando com essa possibilidade. É mais ou menos isso, porque quem tem abaixo de 30, 35 anos não viu o caso de polio. Exatamente. Então você não tem a exposição, você não passa por aquele trauma da informação, de ver a consequência do problema, você abaixa a guarda e não se previne como tem que prevenir. Apesar dos tratamentos extremamente eficientes, mas são tratamentos prolongados, né? Você tem que tomar remédio de manhã e de noite para o resto da sua vida, tá? Não é uma situação fácil, tem que fazer controle de exame de sangue quase que semanalmente para ver a carga viral, para ver o CD4. Então não é, apesar de ser um tratamento extremamente eficiente, não é livre de danos, né? A gente sabe que pode ter alguma complicação. E essas gerações mais novas agora não passaram por isso. Então a gente percebe que eles têm essa redução na precaução, no medo de contrair a doença. E nós vamos falar desses tratamentos mais modernos. Primeira parada no Band Entrevista, a gente volta em instantes hoje com o médico Danilo Stanzani. Até já.